Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria analisar sobre o Supremo Tribunal Federal, então acompanhe porque eu quero fazer assim graves denúncias, tá? O presidente Jair Bolsonaro, ele crê que existe uma suposta ofensiva para cassar o seu mandato, onde estariam envolvidos parlamentares, governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns militares, inclusive, concordam com Bolsonaro. E me causou uma certa apreensão quando eu o vi caminhando, tem uma semana atrás, indo para o Supremo, me preocupou um pouquinho. E me preocupa também o fato de as pessoas que estão indo lá protestar, elas não estão sendo repreendidas. E eu vou falar uma coisa para vocês, na minha pesquisa do meu mapa, eles estão, para mim, planejando invadir o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. Ele é o guardião, gente, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal de 1988. Ele foi criado, sabe quando? Após a independência do Brasil e renomeado como Supremo após a proclamação da República. E as pessoas querem fechar o Supremo Tribunal Federal. Veja o absurdo que é isso. Não dá para se concordar. O Supremo Tribunal Federal, portanto, ele resguarda o direito dos cidadãos. Portanto, são 11 juízes chamados de ministros. Aí o que eu fiz? Eu fiz o mapa do Supremo Tribunal. Tá aqui. Eu fiz, então, baseado em 7 de setembro e fiz baseado em 15 de novembro. Então, me preocupa um pouquinho porque eu estou... interessante que o mapa do Supremo Tribunal Federal, ele tem um Quirón em Áries 8, muito parecido com o mapa do Brasil da Revolução de 2020. Também o ascendente do Supremo Tribunal Federal, ele está em Capricórnio. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele seria um virgem com ascendente em Capricórnio. O que está me preocupando? São duas linhas muito tênues correndo uma ao lado da outra. E com esse Quirón em Áries 8, o que é o Áries 8? É Marinha, Exército, Aeronáutica. Então me preocupa algum tipo de situação, inclusive catastrófica, que poderiam até haver embates entre dois grupos diferentes. Eu tenho aqui um Plutão em mau aspecto com Capricórnio ascendendo, pode gerar quebra-quebra, o Supremo Tribunal sendo depredado, inclusive talvez funcionários ameaçados, correndo risco de vida. Me preocupa um pouco, isso pode causar aos opressores, com certeza vai acontecer, os processos. O Supremo Tribunal Federal ele está passando por um Plutão com Plutão que é terrível. Plutão com Plutão é quando as placas tectônicas elas se movem. Por exemplo, eu sei que uma casa pode ter um abalo. Uma casa, um cliente meu, um consulente meu pergunta: Mônica, como é que está minha casa? Se ele está passando por um Plutão com Plutão, ele pode ter até algum tipo de abalo no chão, ou no muro, ou no gramado, enfim, geralmente na parte dos fundos da casa, da residência. Isso pode provocar alguma situação, inclusive tendo risco de vida, tá? Então isso vai perdurar até o final do ano, com ênfase, me preocupa, e eu já falei isso em outros programas, na ocasião das festas de 7 de setembro ou da proclamação da República, tá? Então, me preocupa, eu volto a falar, por isso eu acabei fazendo, então, a previsão do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos passando por um terrível mau aspecto e eu acho um cúmulo alguém tentar fechar ou cogitar a ideia de fechar o Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância do Poder Judiciário brasileiro, tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês e que é muito importante vocês ficarem atentos, que a gente pode ter realmente quebra-pau, quebra da instituição, inclusive para depredar mesmo o lugar onde os 11 ministros eles ficam. Aí eu aproveitei e fiz também um mapa do AI-5,
O que é o AI-5? O AI-5, ele foi o 5º decreto dentre os 16 grandes decretos emitidos pela ditadura militar, que se seguiu depois do golpe de 1964. O AI-5 foi emitido pelo presidente Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968. O que aconteceu com o AI-5? Que as pessoas não sabem o que é o AI-5. Os parlamentares, eles perderam os mandatos. Houve suspensão de qualquer garantia institucional e resultou na institucionalização da tortura. As pessoas podiam torturar as outras. A tortura era um instrumento do Estado. No dia 2 de setembro, o deputado Márcio Moreira propôs um boicote ao militarismo e um basta na tortura. E ele sugeriu, portanto, uma greve. Aí o que aconteceu? O Congresso foi fechado, as assembleias legislativas dos estados também foram fechadas. Aí, com o AI-5, o presidente se tornou o chefe absoluto, como se ele fosse um ditador. Por isso, fala-se ditadura. Houve então censura na música, no cinema, no teatro, na televisão e na imprensa. Havia um toque de recolher. Houve a suspensão do habeas corpus e qualquer funcionário público também poderia ser demitido. Por fim, todos aqueles que eram contra esse regime foram presos e torturados e muitos foram enviados para outros países como o Caetano, o Chico e o Fernando Henrique Cardoso. Aí, em 13 de outubro de 1978, foi promulgado a Emenda Constitucional 11, chegando a vigor em 1º de janeiro de 79, dando início à abertura política. E, de novo, eu me deparo com o mapa do AI-5, também com uma ascendência em Capricórnio, batendo com o ensejo de algumas pessoas desejarem fechar o Supremo Tribunal. E aparece inclusive o Quirón do resultado do AI-5, aparece um P28, que são perdas dos direitos das pessoas. Um Escorpião 9, ocorrendo agressões físicas à pessoa. Também, nesse intuito do AI-5, o Plutão também ascende, cresce de modo... As pessoas vão perder o controle. Eu acho que estão facilitando muito e eu não acho uma boa ideia ou uma boa situação. O que eu fico pensando é assim, quando os professores protestavam na Paulista, os policiais iam e batiam em todo mundo, davam tiro de borracha. Eu vejo as pessoas caminhando, fazendo algazarra. Em Brasília ninguém faz nada. Quer dizer, até quando vai se tolerar alguma coisa assim? Quer dizer, as pessoas querem o fechamento do Congresso, querem o fechamento de um lugar, de uma casa, do Congresso, e você não tem mais voz. Eu não vou ter mais voz. É muito estranho tudo isso. Que tempos tenebrosos são esses? Eu fui às ruas pedindo as diretas já, e eu acho que a gente tem que fazer novas manifestações pedindo pela valorização da democracia. Vivemos num país democrático, lindamente democrático, mas o momento é muito sério e muito perigoso e aparentemente dá-se a entender que o presidente está conivente com isso. Então, eu prevejo maus momentos para o Supremo Tribunal Federal, com essa quase que inquisitivo de uma volta do AI-5. Se continuar dessa forma, todo domingo tendo manifestação em Brasília, pode culminar em algo muito terrível em 7 de setembro, na semana de 7 de setembro, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Eu queria muito, inclusive, que você gostou. Por que você não compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook? Avisa lá no Instagram. Então, todo dia, toda semana, a gente vai estar com um programa novo, com um vídeo novo, aqui no meu canal Mônica Bonfilho. Então, não se esqueça, se inscreva, é importante. Faça a inscrição, inscreva, por favor. E também você clica aí em gostei. Assim faz com que a gente esteja aí sempre aparecendo. Bem no YouTube, quando a pessoa abre, vai aparecer o nosso vídeo. É bom. Conhecimento é poder, espiritualidade é poder.
é bom. A gente pode falar sobre anjos, espiritualidade, também política, é muito bom. São movimentos democráticos que todo mundo tem o direito de saber e de conhecer, tá bom? Eu vou ficando por aqui agradecendo então mais uma participação de vocês, é um programa conjunto. Na verdade, vocês perguntam e eu respondo, tá bom? E até o próximo programa aqui no meu canal Mônica Bonfilho. Namastê!